Fala, meus queridos artistas, como é que vocês estão? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E galera, esse vídeo vai ser um dos vídeos mais importantes para quem quer aprender a desenhar, tá? Vai ser um vídeo de aula teórica, onde eu vou estar falando, explicando muitas coisas que às vezes as pessoas ainda não aprenderam a ouvir antes de começar a desenhar, tá? Então, o objetivo desse vídeo aqui não é você sair formado, não, é você ter as informações corretas para vocês começar já a aprender a desenhar corretamente, tá? Então, se você tem interesse, eu tenho certeza que você vai ficar até o final desse vídeo, né? Vai entender, já pega seu caderninho, marca também. É bem legal quando a gente marca as coisas, porque depois a gente vai relembrando e você vai pegando os tópicos que eu vou ensinar aqui e vai estudando um por um, tá? Não tem segredo, pessoal. O único segredo aqui vai ser você entender e praticar depois, e praticar muito, porque desenho, pessoal, é uma faculdade. Não tem como eu explicar tudo para vocês num vídeo só, né? Mas aqui é o básico para você começar a caminhar aí corretamente, beleza? Bom, pessoal, aqui estou então com meus tópicos, né? Eu fiz um esqueminha aqui no Word, mais pra gente ir revelando aqui, né, revelando os tópicos aqui, que nem eu fiz no vídeo passado, né, pra ficar mais interessante a aula também, tá? Então vamos lá. Como começar no desenho realista, ou como começar no desenho? Aqui vou estar abordando esses dois temas, que é no desenho realista e no desenho artístico, porque serve para os dois tipos de arte, tá? É lógico que tem as suas diferenças, mas os fundamentos para quem quer começar o completo, ali, o combo completo do desenho, tem que saber esses fundamentos aqui, tá bom? Então vamos lá. Estudar os fundamentos que compõem o realismo. Que fundamentos seriam esses? Tá? Eu vou revelar aqui o primeiro. Observação e prática. A gente tem mania de o quê, né? De achar que o desenho é que nem escrever. Mas não. A magia do desenho, pessoal, já começa na maneira quando você já pega o lápis, tá? A maneira como você vai pegar o lápis, como você vai deslizar o lápis no papel. Então, essa observação e prática já começa a partir disso daí, entendeu? Como você vai observar o desenho, como você vai pegar no lápis para você realizar um traço, tá? E a prática é você começar a fazer, né? Então, você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a desenhar desenho complexo? Não, né, pessoal? Pelo amor de Deus. O maior erro das pessoas que eu vejo fazendo é querer pegar desenho complexo para desenhar. Entendeu? E aí que você não aprende mesmo. Você tem que desenhar coisinhas básicas, né? Por exemplo, aqui nessa imagem aqui a gente está vendo uma esfera. Por mais simples que seja, gente, isso daqui é o que alimenta o seu aprendizado no desenho, tá? Então, a observação e a prática é o que? Você começar a praticar riscos, né? Você praticar formas, entendeu? Coisas que vai soltar o teu punho para você começar a ter um traço mais fluido, certo, pessoal? Bom, pessoal, agora vamos para o próximo, que é proporções e formas de realizar o esboço. Quando a gente fala de proporções e formas de realizar o esboço, a gente também pode colocar aqui os dois temas, que é o desenho realista e o desenho artístico, né? Porque o desenho artístico, você vai estudar as formas, você vai estudar tudo aquilo que para você fazer um desenho, por exemplo, né? Tem uma imagem aqui embaixo. Proporções, tá? Formas de realizar o esboço. Vamos supor que você queira estudar anatomia humana. Então, para você começar a desenhar o rosto, você não vai desenhar o rosto do jeito que você está vendo. Você vai usar proporções, formas. Essas formas começam com uma esfera, começam com um cone, entendeu? Então, por isso que você tem que praticar, né? Entrar lá
na primeira questão, fazer a prática de você treinar isso daqui, ó, para você ter um traço, né, onde você consiga encaixar as coisas que a gente vê aqui na realidade nas formas simples, tá? Então, aqui a cabeça humana, né, a cabeça, você faz uma esfera e ali você, né, esquece todos os detalhes, esquece olho, esquece nariz, entendeu? Você tem que começar primeiro construindo, né, a base, né, a fundação, para depois você começar a colocar os detalhes, certo? Então essas são as proporções e formas de realizar o esboço. Então você vai estudar, você vai ver o que você quer aprender. Ah, quero desenhar coisas, objetos, coisas do cotidiano, paisagem. Então você vai procurar uma forma de estudar isso. Agora eu quero estudar anatomia humana. Então você vai focar em estudar anatomia humana, tá? Dessa forma. Agora, a questão do desenho realista, pessoal, é a mesma coisa, né? Se você quer aprender a desenhar à mão livre, tá? Porque é aqui que começa até o preconceito, né? As formas de realizar o esboço, pessoal, o que acontece? As pessoas, quando começam no desenho realista, às vezes elas não sabem nada sobre o desenho artístico. Então, ela já quer começar com o mais fácil para ela chegar naquilo que ela quer, que é o desenho realista. Então, ela vai fazer o quê? Usar ferramentas, né? Ferramentas para ela começar a desenhar, tá? O que, por um lado, se você quer só trabalhar com desenho realista, não tem problema nenhum, entendeu? Formas de realizar o esboço seria o quê? Usar ferramentas, uma mesa de luz, uma técnica grid, linhas diretrizes, entendeu? E entre outras técnicas que existem, entendeu? E então o preconceito é o que? A pessoa que faz desenho realista às vezes nem artista é. Já ouvi gente falando isso, é um absurdo, né? Nem artista é, porque não sabe desenhar. Mas às vezes é o que a pessoa escolheu. Só que aí, pessoal, a gente, né, começa a ver o quê? Para quem tá começando desenho realista, né, futuramente quer ensinar, quer passar esse conhecimento para frente, ela vai encontrar um problema, um sério problema, porque ela não sabe os outros fundamentos que é o que? O desenho artístico. Porque hoje em dia, pessoal, você vai ver muito artista que não usa mais mesa de luz para fazer um desenho realista. Ele começa com o desenho cru mesmo, que é fazendo a mão livre, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com o que você quer, né? Mas pessoal, hoje eu recomendo o quê? Você treinar tudo, começar do zero mesmo, observação e prática, treinar proporções, formas e assim em diante, para depois, mais tarde, você entrar no realismo. Vamos para o próximo. Formas e estruturas. Estudo mais profundo. Isso aqui é a mesma coisa que eu falei, pessoal. Formas e estruturas também entra aqui com a questão das proporções, né? Para você fazer, para você estudar o fundamento, né? Você precisa entender como isso funciona, né? Como funciona a estrutura de algo, tá? Então, aqui a gente, nessa imagem aqui do lado, a gente vê apenas uma esfera, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, um prédio, se a gente olhar uma árvore, se a gente olhar um copo, a gente vai ver, a gente tem que começar a entender que através daquilo que a gente está enxergando na realidade, no desenho, existem outras formas da gente fazer, né? Pra gente começar a fazer a forma real. Então é o que? Você aprender a desenhar as formas que eu falei. Uma hélice, aí você vai, né, com traços fluidos, você vai, puxa ali um rabisco, e aí o desenho ele vai acontecendo. Então você vai montar o que? A estrutura, as formas e as estruturas, né? Agora, por exemplo, eu quero estudar anatomia humana, a gente já entra numa coisa mais profunda, né? Aqui, ó, por exemplo, você vai desenhar, né, depois que você fez a forma nas proporções ali do rosto, agora eu quero desenhar nariz, boca, orelha.
Então aí você entra nas formas e estruturas, você tem que aprender a desenhar cada detalhe, o olho, né, cada parte do olho, estudar, né, cada detalhe presente ali no rosto humano, certo, pessoal? Então, isso daqui já é uma coisa mais profunda. Isso daqui, ó, que eu tô passando, é coisa de estudo de meses, entendeu? Meses. Você focar nisso aqui até você aprender a começar o desenho a fluir, né? Não é que você tem que dominar, não. A gente nunca vai saber 100% as coisas. Mas para você que não quer pagar um curso, não quer pagar uma faculdade, quer desenhar assim mesmo, ser autodidata, você vai sofrer mesmo, entendeu? Mas te garanto que se você focar naquilo que você está aprendendo, você consegue desenhar, tá? Porque eu costumo falar, gente, tem pessoas que, né, não existe dom, existe pessoas que nascem mais flexível àquilo, com mais habilidade para fazer aquilo, e tem pessoas que já têm mais dificuldade, mas não é que ela não consegue fazer, ela precisa, né, estudar corretamente, entendeu? É isso, galera. Vamos lá para o próximo. Luz e sombra, os 5 pilares do realismo. Agora sim a gente já está entrando aqui no assunto de desenho realista. Luz e sombra, né? Quando você, né, passou por todas essas etapas de processo de proporção, formas de realizar o esboço, formas de estrutura, né? Você estudar como funciona, aí você começa a precisar dar o quê? O acabamento para o seu desenho. Precisa deixar ele mais realista. Eu quero deixar um desenho mais realista. Então você precisa estudar o quê? Os pilares do realismo, que é luz e sombra, tá? Então a gente vê aqui, né, nessa esfera aqui do lado, que todos os 5 pilares do realismo estão presentes nessa imagem, que é o volume, a profundidade, né, tem a sombra projetada, tem o contraste, né? Então aqui, o desenho realista, você já vai ter que fazer o quê? Eliminar os traços, tá? O desenho realista, ele já tira essa questão do traço, de fazer desenho traçado, né? Você tem que eliminar os traços através do sombreamento, dos volumes, das nuances que você vai aplicando no seu desenho, para deixar ele mais realista. Porque se você olhar na realidade, nada tem traço, né? Tudo é volume, contrastes, entendeu? Então, aqui nessa parte, pessoal, já é outra complexidade do desenho, né? Aí já a gente entra no desenho mais realista, ou no desenho com acabamento melhor, né? Para você que quer chegar no realismo. Às vezes você não quer desenhar realista, você só quer fazer um desenho, né? Então tem um teto ali, entendeu? Mas eu quero fazer desenho realista. Então você vai estudar os 5 pilares do realismo, entendeu? Você não vai usar mais traço, você vai usar sombreamento. Aí você tem que entender sobre graduações de lápis, que lápis que eu vou utilizar, né? Com que força, com o peso da mão que eu vou trabalhar, tá? Tem todas essas questões que aqui no canal, pessoal, eu falo tudo sobre isso, tá? Fala a respeito sobre as graduações do lápis, as ferramentas, pincel, esfuminho. Vamos então aqui para o próximo. Texturas, tá? Então, você que está focado no desenho realista. Eu quero fazer o desenho do realista ao hiperrealismo. Aí você, né, meses ali de treinamento, aprendendo, estudando. Aí você vai começar o que? Estudar texturas, tá? Qual que é o erro do pessoal? Começar a fazer textura quando não sabe nem o básico. Pessoal, talvez essa verdade doa em algumas pessoas, mas às vezes a pessoa ela quer fazer um desenho legal, colocar textura, mas ela não sabe nem fazer o sombreamento certo. Aquele sombreamento homogêneo que eu falo lá no vídeo passado, dessa videoaula, né, da reciclagem dessa videoaula. Às vezes a pessoa não sabe fazer nem o básico. E esse é o erro que muitas pessoas que vêm lá no meu Instagram falam: eu não consigo fazer desenho realista, eu não sei
deixar meu desenho legal, mas é porque ela não aprendeu nada. Ela só copiou, fez e acha que tá bom. Ela quer vender o desenho dela, ela quer fazer curso, mas ela não sabe nem o que ela tá falando. Tá entendendo, pessoal? Então, assim, é legal que você que queira ensinar, queira aprender mais profundamente o desenho, que você estude todos os fundamentos, né? Não precisa dominar tudo, mas o básico para as coisas começar a fluir, entendeu? Então, pessoal, não inventa de fazer textura quando você não dominou nem a luz e a sombra, tá? Quando você vê que seu desenho tá bacana, tá parecendo foto mesmo, né? Aí você começa a praticar textura. E cada coisa tem uma textura, tá, pessoal? Cada coisa tem uma textura. É muita observação, muita prática, muita calma. Você vai errar muito, entendeu? Você vai rasgar muito papel, entendeu? É desse jeito mesmo, gente. Mas quando você consegue fazer, começa a fazer, é gostoso, tá? Então, a textura, ela, né, por exemplo, nessa imagem da esfera aqui, você não vê muita textura, né? A gente vê a textura aqui da esfera, a gente vê aqui a textura da parede, né? Mas é mais sombreamento, entendeu? A textura, ela entra em outros objetos, entra na paisagem, ela entra no rosto humano, é o mais comum, né? Na parte animal, no realismo pet, tá? Agora, o último aqui, pessoal, não menos importante, é o acabamento final e a observação precisa, tá? Quando a gente vai desenhar no desenho artístico, a gente vai encontrar muita dificuldade, porque muitas vezes não vai estar igual o desenho, né? Então, você tem que estudar muito para você chegar ali o mais próximo possível, né, daquela imagem de referência, né? Ou quando você vai desenhar o desenho artístico, mas de cabeça, uma criação sua, aí você já, né, vai ter aqui a observação precisa de aplicar os detalhes. Por exemplo, eu criei um rosto, então você tem que observar o que precisa ali ser feito, né, para dar um acabamento final. Agora, no desenho realista, isso daqui já é mais mas já mais profundo, né? Então, assim, o acabamento final é você arrumar cada detalhe ali para deixar o mais fiel possível à imagem de referência, né? Então, a observação precisa é o que é você comparar o seu desenho. Pega o seu trabalho, compara com a imagem original. Tá bem parecido, né? Olha de longe, olha em outro ângulo, né? Pede a opinião de alguém que saiba sobre o desenho, entendeu? Esteja aberto para ouvir críticas, porque se você entrega um desenho para um professor ali, ele vai ser sincero com você, não tá bom, né? Tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, entendeu? Agora, se você entregar um desenho para qualquer pessoa que não entende nada de desenho, vai estar lindo para aquela pessoa, né? Então, compara o seu desenho, vê se tá parecido com aquilo. Entendeu? Você tem que aprender a observar o seu trabalho, entendeu? Aprender a observar para que você não dependa de opiniões externas. Mas às vezes no início a gente precisa, né? Ver o que as pessoas estão achando. Porque se você quer trabalhar com o público, né? Então eu acho que é válido. Entendeu, pessoal? Isso daqui é um guia, tá? Eu tenho um guia mais completo que está dentro do meu e-book. Se você quiser adquirir este e-book, eu vou deixar o link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. É um e-book que fala não só das técnicas do desenho realista, mas ele fala sobre o realismo, a história do realismo. Ele fala das influências que a gente tem, as influências, né, as influências de outros países, como as influências brasileiras também, tá? É um e-book maravilhoso, completo, que vai te ajudar, que vai pegar na sua mão para você começar a estudar o desenho realista corretamente, tá? Agora, se você quer estar no desenho artístico,
né, quer aprender a desenhar à mão livre, eu recomendo sim que você faça um curso, que você tenha um professor, né, que você estude vários professores ali para você ver qual técnica que cabe mais ali no seu modo de entender. Porque às vezes o que eu tô falando aqui, você não tá entendendo, mas às vezes outro professor que explicar mais difícil, você vai entender melhor. Entendeu, pessoal? Então, sentar e estudar, deixar a procrastinação de lado e estudar todo dia pelo menos meia horinha ali até você atingir os seus objetivos. Então, pessoal, esses aqui são os fundamentos que você precisa estudar para você começar a desenhar, né? A observação, as proporções, as formas e estruturas, luz e sombra, né? Textura e o acabamento final. Para você começar a entender como que funciona o universo do desenho. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa a sua opinião aí, o que você achou, se conseguiu abrir um pouco a mente de vocês, tá? Me segue lá no Instagram, eu sempre tô postando processo de desenho lá. E eu estarei postando, tá? Nas próximas videoaulas eu estarei fazendo desenhos, principalmente do desenho realista, porque é o foco deste canal, desenho realista. Eu estarei mostrando, tá? A respeito sobre como fazer um sombreamento homogêneo, tá? Toda aquela reciclagem dos vídeos que já tem aqui no canal, eu vou estar refazendo de novo, né? Para acompanhar essa videoaula aqui, tá bom? Forte abraço, então eu vejo vocês então no próximo vídeo. Até mais.